Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa que também, agora recentemente, publicou suas demonstrações contábeis do último dia 30 de junho de 2023, as informações do segundo trimestre. Então, vamos atualizar as informações dessa empresa que já havia passado aqui pelo canal e hoje, atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, estamos atualizando as informações da Companhia Ferro e Ligas da Bahia S.A. ou da Ferbasa. E vamos conhecer uma história maravilhosa, vou recontar essa história maravilhosa que com certeza vocês irão gostar. Inicialmente quero agradecer aqui as pessoas, os nossos inscritos, que mandaram a sugestão da Ferbasa ao meu amigo Ricardo Tomás Kober. Ô Ricardo, que bom ter você conosco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Ferbasa foi o Tiago, grande Tiago. Um forte abraço para você, muito legal ter você conosco aqui, Tiago. Muito obrigado também pela participação. Kleber Eduardo, grande Kleber Eduardo, também participando do canal e mandando a sugestão da Ferbasa. Vai para você também, meu grande abraço aí, Kleber. E o Tecnocrazy sempre junto conosco, mandando mensagens aqui, sempre nos dando apoio, nos dando incentivo. Agradeço também a sua participação. E também quero aqui agradecer ao meu amigo Dr. Arturo e também a Bianca. Ô, Dr. Arturo, também é uma honra ter você conosco. Dr. Arturo, que também vem desenvolvendo aqui um trabalho de análise e pesquisa de empresas junto conosco aqui. Também vai meu grande abraço a você e a minha amiga Bianca, que sempre está acompanhando também todas as nossas análises ali, aprendendo a interpretar as demonstrações contábeis. Agradeço a todo mundo que participa do canal, que nos incentiva a continuar nessa caminhada, mas caso você também queira participar, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafim, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Quando eu disse que a Ferbasa já havia passado pelo canal, inclusive a gente já retratou as informações da empresa, vamos atualizar as informações e rapidamente vou recontar a história, porque é uma história que tem que ser contada mesmo, uma história linda, maravilhosa, de empreendedorismo, de alguém que veio do nada, e constrói essa grande empresa, uma das referências, uma das maiores empresas dentro do seu setor aqui no Brasil e na América Latina. E toda essa história, ela começa de um garotinho, do seu José Corgozinho de Carvalho Filho. O José Corgozinho, vindo ali de uma família muito humilde, lá de Minas Gerais, e aí ele ganha bolsa de estudos para poder estudar. E aí vai para o Rio de Janeiro, faz parte dos seus estudos no Rio de Janeiro, volta para Minas Gerais, em Minas Gerais ganha mais uma bolsa de estudos, continua estudando e acaba se formando em engenharia, né? E aí, ao se formar em engenharia, tudo através de bolsas de estudos, de sacrifício, de muita dedicação, então agora ele se transforma num engenheiro. E como engenheiro foi trabalhar numa empresa chamada Cambuí, e essa Cambuí era uma empresa de engenharia, e daí na sequência ele acaba indo para Brasília, isso lá no ano de 1956, quando começa ali, está naquela fase da construção de Brasília. E aí vai trabalhar nessa construtora e daí na sequência ele acaba montando a sua própria construtora, a construtora J. Carvalho Filho. E aí, na sequência, ele recebe ali algumas informações que lá no interior da Bahia, em Pojuca, havia ali uma potencialidade de trabalhar com mineração, e aí ele resolve então vender a sua parte dentro dessa construtora e resolve ir para a Bahia. E indo para a Bahia vai para Campo Formoso e passa a trabalhar com a exploração de minério de cromo. E aí, no ano de 1961, ele acaba criando, então, a empresa Ferbasa, a Companhia Ferro e Ligas da Bahia, justamente para trabalhar com a exploração, com a mineração de minério de cromo. E aí, na sequência, muda a empresa para a sede da empresa, passa a ser em Pojuca, também na Bahia. E aí, com isso, vai ampliando a sua participação na parte de mineração, tanto com ferro cromo, ferro silício, também areia de cromita, e vai se transformando numa das grandes empresas de mineração nesse setor. E daí, na sequência, passa a ser a maior empresa de produção de ferro e ligas da América. E, na sequência, passa a trabalhar também com reflorestamento, vai diversificando a sua atuação, vai para reflorestamento, de reflorestamento também abre uma empresa
de laticínios, a Tina Rolf, e depois daí passa também a atuar como um parque aquático, monta um parque aquático, mas enfim, acaba se especializando justamente na parte de mineração, de metalurgia, e daí na sequência também com o reflorestamento e também no setor de energia com a energia eólica. E aí a empresa hoje se transforma numa das maiores empresas do setor da América Latina. Só que a grande característica que vale a pena contar a história é que lá no ano de 1975, o seu José Corgozinho resolve doar grande parte, quase a totalidade das suas ações da Ferbasa para uma fundação justamente voltada para o desenvolvimento educacional das crianças. E aí então é criada a Fundação J. Carvalho, a Fundação José Carvalho Filho. E essa fundação, hoje, ela faz um trabalho social maravilhoso. E a Ferbasa acaba tendo hoje o seu controle, quase todas as suas ações ordinárias, praticamente 98% das suas ações ordinárias estão na mão da fundação. Então, tudo aquilo que ele construiu na Ferbasa, ele acaba deixando para uma fundação. E hoje, a Ferbasa, então, é tocada por essa fundação. E, naturalmente, que as ações que nós temos hoje circulando no mercado são as ações preferenciais, já que as ações ordinárias, praticamente todas elas estão na mão da fundação. Mas para que possamos saber como que está a situação da Ferbasa, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e agora do dia 30 de junho de 2023. E através dos números vamos conhecer e entender como que está a situação da Ferbasa. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Ferbasa, Companhia Ferro e Ligas Bahia S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui desde o exercício de 2019 toda uma base histórica e vamos ver através dessa base histórica como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. A começar pelo ano de 2019, a Ferbasa registrou em seu ativo, e o que é ser ativo? É todo o conjunto de bens e direitos que faz parte do patrimônio da empresa, 2 bilhões 746 milhões de reais. E a maior parte desse valor está aqui, ó, imobilizado. E o que é imobilizado? São máquinas, equipamentos, toda a estrutura de funcionamento da empresa, o chamado capital fixo, que representava lá em 2019 56,4% de todo o patrimônio da empresa. E nessa parte de cima, no ativo circulante, o que nós temos? O capital de giro, que são os recursos que a empresa usa para movimentar toda essa estrutura e gerar a receita e, consequentemente, gerar os resultados. E o ativo circulante, lá em 2019, totalizou 693 milhões de reais. A empresa fecha 2019 com 174 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 97 milhões em contas a receber e os estoques da Ferbasa totalizavam 338 milhões lá em 2019. Ao entrar em 2020, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho e vai para 2 bilhões 817 milhões de reais. E o capital de giro fecha agora com 774 milhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 282 milhões, aumenta também o contas a receber, que agora fecha em 154 milhões, e os estoques aqui uma redução fechando em 285 milhões de reais. Fechando 2021, a empresa agora é de 3 bilhões 396 milhões de reais. E o capital de giro praticamente dobrou aqui, ele foi para 1 bilhão 401 milhões de reais, com 602 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 288 milhões de reais em contas a receber e 421 milhões de reais em estoques. Então, repare que durante esses 3 anos aqui, o capital fixo da empresa praticamente permaneceu estável, mostrando que não houveram novos investimentos na ampliação da estrutura de funcionamento da empresa, o que ocorre daí já em 2022, onde o imobilizado ele já pula aqui para 1 bilhão 588 e o ativo total fecha com 4 bilhões e 67 milhões. O capital de giro também apresenta elevação, fechando em 1 bilhão 694 milhões. O volume de dinheiro em caixa continua crescendo, vai agora para 867 milhões de reais, com uma diminuição no contas a receber que fecha em 211, porém, em contrapartida, temos aqui um aumento dos estoques que agora fecham com 579 milhões. 6 meses depois, em junho de 2023, a Ferbasa registra em seu ativo 4 bilhões 131 milhões de reais e continua investimentos aqui no imobilizado, que agora fecha com 1 bilhão 653.
O capital de giro também apresentou elevação, totalizando 1 bilhão 768, e o volume de dinheiro em caixa passa agora de 1 bilhão de reais em caixa, banco, aplicação. Então reparem que o volume de dinheiro em caixa na empresa, ele veio crescendo de 174 para 282, 602, 867 milhões e agora 1 bilhão de caixa. Já o contas a receber apresentou aqui uma queda fechando em 195 milhões e os estoques também uma pequena queda fechando em 509 milhões de reais. Portanto, a empresa vem numa crescente e esse crescimento se dá justamente no capital de giro, a empresa com mais capital de giro para poder trabalhar. E naturalmente que todos os recursos que estão alocados ali no ativo, eles têm como origem o passivo. Por quê? Porque o passivo é o conjunto de origens de recursos e o ativo são as aplicações de recursos. Então, no passivo, nós vamos ver da onde que os recursos vêm. E eles vêm de dois caminhos: capital próprio, que é representado pelo patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é representado pelo endividamento. E o endividamento lá em 2019 fecha com 908 milhões, 33,1%. Quer dizer, praticamente um terço do que a empresa tem, ela deve. O restante é capital próprio. Já no ano de 2020, o endividamento sobe para 1 bilhão e 45 milhões, 37,1%. E esse endividamento em 2021, ele já cai para 1 bilhão e 26, e com o peso da dívida agora com 30,2%. No ano de 2022, se mantém estável aqui o endividamento em 1 bilhão e 26 em valores nominais, porém o peso da dívida agora cai para 25,2%. E agora, em junho de 2023, o endividamento recua para 909 milhões de reais, apenas 22%. Quer dizer, de tudo aquilo que a Ferbasa tem, ela só deve 22%. Uma empresa que trabalha com endividamento extremamente baixo e um grande volume de capital próprio, a 78% do que ela utiliza na sua atividade é capital próprio. Naturalmente que todos esses recursos são para gerar receitas e, consequentemente, gerar lucro também, né? E para vermos essa receita, esse lucro, nós vamos observar a demonstração de resultados do exercício. E aqui na DRE, que nós vamos começar aqui com o ano de 2019, quando a empresa registrou um faturamento de 1 bilhão 279 milhões, esse faturamento em 2020 sobe para 1 bilhão 622, em 2021 sobe para 2 bilhões 389, em 2022 para 3 bilhões 139 e agora em 6 meses do ano ele acumula 1 bilhão 342, mostrando aqui que a projeção para 2023 em torno de 2 bilhões e 700 de faturamento. Então o faturamento da empresa vem numa crescente ao longo de todo esse período. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo e o lucro. O lucro lá em 2021, 221 milhões, em 2019, 221 milhões, em 2020, 70 milhões de reais de lucro, o lucro cai no ano da pandemia. Passando ali o ano da pandemia, em 2021, o lucro já dispara para 642 milhões, em 2022, 1 bilhão e 62 milhões de lucro, e agora em 6 meses do ano acumula aqui um lucro de 253 milhões, projetando um lucro de pelo menos 500 milhões para 2023. Claro que ao olharmos uma queda do lucro agora em 2023, parece até preocupante, mas ao olharmos 2022, vamos ver que foi um ano aqui fora da curva, né? Foi um ano que o lucro acabou sendo excepcional e agora o lucro praticamente ele volta aqui a uma trajetória normal. E também aproveito, já que estamos aqui com a DRE aberta, para mostrar esse índice aqui, ó, 17,3, 4,3, 26,9. O que são esses índices aqui? Esses índices, eles traduzem a margem líquida, né? Então, de tudo aquilo que a empresa vende, quanto que sobra líquido para a empresa. 26,9, 33,8 e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de praticamente 19%. Aproveitando aqui, vamos trazer para vocês também como que está a situação financeira da Ferbasa através desses quadros, onde temos ali dois gráficos. Liquidez geral e liquidez corrente. A liquidez geral medindo a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. E esse índice ele sai lá em 2019 com 1,30. Praticamente estava em 2020 com 1,27. Em 2021 já sobe para 1,86. Em 2022 para 2,41. E agora, em junho de 2023, fecha com 2,70. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo,
ela já dispõe de R$ 2,70, quer dizer, paga, sobra bastante recurso. Uma empresa que não tem problemas financeiros no curto, médio e longo prazo. E ao olharmos apenas o curto prazo, que é a liquidez corrente, o gráfico ao lado, a situação ainda é melhor, ela sai com 2,71, cai para 1,83 e já em seguida, em 2021, recupera para 2,95, 3,35 em 2022 e R$ 4,20 agora em 2023. Para cada R$ 1 que ela vai pagar, ela já tem R$ 4,20. Então, uma empresa extremamente folgada financeiramente, sem problema nenhum em termos financeiros. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, vamos observar o tamanho e o comportamento da dívida da Ferbasa, que era de 33,1, sobe para 37,1 lá em 2020, cai para 30% em 2021, cai para 25,2% em 2022 e agora em 2023 fecha com apenas 22%. Então repare que a dívida da empresa é extremamente baixa, perto de todo o patrimônio que ela possui. Já nesse outro quadro aqui temos alguns indicadores relacionados à rentabilidade, e a começar ali pela margem líquida, que é o que acabamos de ver ali na DRE, que sai ali com 17,3, cai para 4,3, sobe em 2021 para 26,9, em 2022 33,8 e agora esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 18,9%. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, ele vai nos trazer ali qual é o retorno que a empresa tem em relação ao que ela investe dentro da atividade. 8,1%, cai para 2,5% ali em 2020, daí deslancha, né, vai para 18,9%, vai para 26,1% em 2022. Então, em relação a tudo aquilo que ela investiu, ela vem gerando um ganho de 26,1%. O terceiro gráfico, ele apresenta ali o resultado para o acionista. Quem tinha as ações da Ferbasa nesses respectivos anos, ganhou 12,1% em 2019, 4% em 2020, 27,1% em 2021 e 34,9% no ano de 2022. Ao falarmos em acionistas, trago para vocês também nesse quadro aqui alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Ferbasa vale patrimonialmente R$ 36,46. E, porém, para você comprar uma ação da Ferbasa, você vai pagar R$ 46,59. Cotação essa do dia 1º de setembro, quando da gravação desse vídeo. Então, repare que o valor de mercado da empresa é bem superior ao seu valor patrimonial, o que nos dá um preço por valor patrimonial, PVP, de 1,28. Quer dizer, as ações da Ferbasa são vendidas com ágio de 28%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 7,73, o que gera para os acionistas um ganho de 16,59%. Dividendos por ação. Em 2022, a Ferbasa distribuiu R$ 5,37 a título de dividendos e trabalha com PIL, né? O PIL da empresa acaba fechando em 6,03. Isso quer dizer, se você comprar uma ação da Ferbasa hoje e ela mantiver os lucros que ela vem gerando, em 6 anos você tem o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free Float, 53,84% das ações preferenciais são vendidas livremente no mercado. As ações ordinárias nós vamos ter um volume muito pequeno, apenas 1,05%. Portanto, então as ações que você poderá comprar e que terá facilidade de comprar e vender no mercado é justamente a ação preferencial, que tem 53,84% do seu volume girando livremente no mercado. Tag along não tem, quer dizer, se a empresa for vendida, não há garantia de que os minoritários terão o mesmo tratamento dos majoritários. Aproveito aqui e trago para vocês também desse gráfico, extraído lá do Google, como que vem se comportando o valor das ações da Ferbasa nesses últimos 5 anos aqui, né, desde da base lá de 2018, quando a ação era vendida a R$ 19,34. E durante 2018, 2019, ela vai subindo ali, chega a bater em R$ 23, mas ela vem numa estabilidade ali, trabalhando entre R$ 18 e R$ 20. Já em 2020, ela tem uma pequena queda ali quando vem a pandemia, onde ela chega a cair até R$ 10,90, e aí daí na sequência ela já volta ao normal dela, R$ 18, R$ 19. Quando entra 2021, aí sim, aí a ação ela dispara. E aí, quando ela dispara, ela chega a atingir um patamar de R$ 55,50.
Ao entrar em 2022, volta a trabalhar ali no patamar de R$ 47, R$ 48, passa por diversas oscilações em 2022, muitas delas passando dos R$ 50, e agora quando entra 2023, ela entra ali no processo de queda. E no finalzinho ali do gráfico você vai ver uma perninha ali já puxando essa cotação para cima. Tanto é que no dia da gravação desse vídeo, a ação estava sendo cotada a R$ 46,59. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Ferbasa SA. Tá então, mais uma empresa analisada, a Ferbasa, a Companhia Ferro e Ligas da Bahia, e agradeço a todo mundo aí que manda sugestão pra gente, que participa do canal, muito bom ter vocês conosco, e um grande abraço a todos aí da Bahia, que sempre também estão participando aqui do canal Silas Egraf. Vai aqui meu carinhoso abraço para todos vocês. E naturalmente que vocês estão acompanhando aqui o nosso vídeo, estão vendo aqui um fundo musical, é que a chuva em Curitiba está bastante forte aí, então estamos gravando aqui com fundo musical de chuva curitibana para todo o Brasil. Mas, brincadeiras à parte, quero convidar vocês para o dia 29 de setembro, nós estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos. Curso online aqui, um curso que é realizado de forma presencial, porém à distância, onde a gente vai ensinar toda essa técnica, todo o processo para obtenção das informações e a interpretação das informações, já que quando você pega o balanço de uma empresa, a demonstração de resultados do exercício, elas trazem todas as informações relacionadas ao desempenho da empresa. E aí cabe a todos nós aqui entender o que esses números querem nos contar. E o processo de análise de balanço, ele nos ensina, né, nos mostra ali o caminho para que possamos interpretar e saber quando uma empresa vem bem ou se não vem bem, como que ela está em termos de lucratividade, rentabilidade, a sua situação econômica e financeira, enfim, tudo isso aí você aprende no processo de análise de balanço. E vocês são nossos convidados aqui, convidadas, a participar também do nosso curso de análise de balanço no dia 29 de setembro, uma sexta-feira, das 19 às 22 horas. E para se inscrever é muito fácil, basta me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp que eu já reservo uma vaguinha para vocês, já que as vagas são limitadas. E o custo de apenas R$ 40, apenas R$ 40 para 3 horas de cursos com direito a material de apoio. E aí, com isso, você vai aprender você mesmo a fazer as suas interpretações e escolher as suas empresas nas quais pretende investir, para aos pouquinhos ir construindo seu patrimônio e chegar num determinado momento da sua vida, ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.